E aí, boa noite! Sejam muito bem-vindos! Vamos lá estudar nessa sexta-feira, né, filha? Eu e a Maria Luísa já estamos aqui focados na Lei Geral de Proteção de Dados. Estamos aguardando o edital aí, ou TRE ou TSE unificado, né? O que vier, estaremos preparados. Maria Luísa aqui estava me falando que ela já se preparou, que ela estudou muito sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei relativamente nova. Então a gente vai resolver algumas questões aí para não ter problema na sua preparação. Se porventura essa lei 13.709 de 2018 aparecer no seu edital, você estará preparado, né? Então tá bom. Então dá tchau, tchau agora. Tchau, galera. Agora eu vou me recolher. E agora nós vamos ao que interessa. Vamos com tudo aí. Vamos trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, vamos trabalhar com os temas mais sensíveis e os temas mais prováveis de estarem na sua prova. Então, já deixei o banner aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, você pode mirar o seu celular para o QR Code que está aqui embaixo e ser feliz na nossa plataforma e se deparar aí com os conteúdos atualizados, com os conteúdos novos, com os prováveis conteúdos, beleza? Tô meio brega nights aqui com o microfone por fora, mas é que se eu colocar ele por dentro da camisa, às vezes ele tem dado uma alteração aí, tem dado falha, então aqui acredito que não teremos maiores problemas. Show de bola? Então olha só, para a gente estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, é importante você ter em mente que se trata de uma lei relativamente nova e que ainda depende de uma certa complementação por parte do Poder Executivo, da implementação de alguns órgãos, mas trata-se de uma lei que surgiu com o objetivo de dar um regramento diferente, um regramento diferenciado para empresas que recebem e que administram dados pessoais de usuários. Então, por exemplo, quando você faz um determinado cadastro, você vai lá e apresenta seus dados pessoais, data de nascimento, telefone, e-mail, RG, CPF, enfim. Para que esta empresa ela tenha responsabilidade no armazenamento, no processamento dos seus dados, é que se fez necessária a existência dessa lei. Hoje em dia, tudo muito tecnológico, tudo muito informatizado, houve a tendência de que o Poder Legislativo regulamentasse como esses dados deveriam ser armazenados e essa proteção dos seus dados pessoais, justamente para evitar que essas empresas elas comercializem entre si esses dados. E esse comércio que eu menciono não precisa nem necessariamente ser um comércio oneroso, né? Mas simplesmente uma troca, uma circulação das suas informações, justamente para que para que se evite de você ser atormentado em seu momento de descanso ou em seu momento profissional com ligações, com e-mails indesejados, com pessoas que já ostentam seus dados, ostentam informações pessoais suas, e aí para evitar que isso se torne uma grande teia e você seja importunado aí em todo e qualquer momento. Tranquilo? Beleza? Então fiz um filtro aqui de algumas questões recentes para a gente já ir tomando familiaridade, afinidade com o tema. Então não teremos grandes problemas aqui. E só fazendo um filtro bem rápido, para você já se familiarizar com isso também, nós vamos resolver aqui nessa aula 16 questões. Destas 16, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então quase metade das questões que versam sobre o artigo 5º. Eu tenho aqui duas questões que versam sobre o artigo 4º, 6º e 7º, aí mais duas questões. Então, a grande e esmagadora maioria das questões, elas vão trabalhar com a parte conceitual, com uma parte que vai exigir do nobre candidato um certo decoreba. Então a gente vai resolvendo a questão aqui e eu já faço o apontamento específico de qual artigo da lei a gente está fazendo referência. Perfeito?
Tranquilaço? Vamos com tudo? Bora lá então. Olha só, deixa já eu jogar aqui na nossa primeira questão, beleza. Vou desativar aqui o nosso banner, perfeito. E vamos lá, olha só. Zeus participa de vários eventos sociais relevantes e assim amplia seus relacionamentos por meio de cadastro em várias plataformas eletrônicas que constam na internet. Sinaliza sempre que não admite a utilização dos dados fora das redes específicas onde atua. No entanto, em determinado momento, é surpreendido por notificação policial para prestar esclarecimentos sobre circunstâncias narradas em uma de suas redes sociais. Nos termos da Lei 13.709 de 2018, o tratamento de dados pessoais não se aplica. Então vamos entender aqui o que o Zeus faz. Ele participa de eventos sociais relevantes e amplia seu relacionamento por meio de cadastro em várias plataformas eletrônicas. Então ele faz esse cadastro em várias plataformas eletrônicas. Esse tratamento de dados pessoais, essa regularização dos dados pessoais, deixa eu colocar aqui a tela toda para que a gente possa ampliar e já trabalhar aqui justamente com o que estabelece o artigo 4º. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins particulares ou não econômicos, realizados para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos ou acadêmicos. Não é nenhuma das hipóteses. Esta lei também não se aplica ao tratamento de dados pessoais, inciso 3, realizados para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Então, aqui a gente está diante de uma exceção. Então, o tratamento de dados não se aplica a investigações de infrações penais. Beleza? Tá correta aqui a alternativa A e tem como fundamento o artigo 4º, inciso 3 da Lei Geral de Proteção de Dados. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá para a segunda questão, que é a questão com 4 alternativas só. Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, assinale a alternativa errada. Então você tem que marcar aqui a incorreta. Também é aplicado o tratamento de dados pessoais quando realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos? Opa, a gente acabou de passar aqui, ó. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos. Então a gente precisa marcar a incorreta. Beleza, já está aqui a alternativa incorreta. É só minha internet aqui que está meio lenta. Deixa eu dar uma atualizada aqui na página para a gente poder resolver as questões aqui. E se não der também, tá tudo certo. Ops, não foi possível resolver, mas tá tudo beleza. Vamos na sequência aqui, o gabarito é a alternativa A. Depois você pausa aqui esse vídeo, se possível, e foca aqui, ó, na leitura das outras informações, porque essas outras informações estarão todas corretas. Então, por exemplo, o foco da proteção é a personalidade da pessoa física, uma vez que o tratamento pode revelar características da intimidade da pessoa, ainda que indiretamente. Busca prevenir e mensurar os riscos de qualquer atividade, prevenindo o cometimento dos atos ilícitos ou que o titular seja de qualquer modo afetado quanto ao tratamento de dados, e tem como objetivo proteger o direito à proteção de dados, sendo este entendimento como uma forma de alcançar a efetiva proteção dos direitos fundamentais à liberdade, privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade natural. Tranquilaço? Beleza? Deixa eu ficar aqui com vocês, ó. Tô aqui, hein? Não vai dormir. 3. João é um advogado profissional liberal e resolveu armazenar no computador pessoal os dados pessoais e demais informações relacionadas aos processos judiciais de seus clientes. Com isso, João é o responsável pelas principais decisões relacionadas ao tratamento dos dados pessoais de seus clientes, agindo neste caso de forma independente e em nome próprio.
Em relação ao tratamento de dados pessoais previsto na Lei 13.709, João, pessoa natural, está exercendo a função de... Ó, aqui a gente tem que pular para a análise do artigo 5º, que traz aqui alguns dados pessoais. Então aqui ele traz uma parte conceitual, por isso eu te digo, esse artigo, o próprio artigo 4º é importante porque ele traz situações em que não se aplica o tratamento de dados, e ele traz no artigo 5º alguns conceitos pessoais. Então, alguns conceitos pessoais não, alguns conceitos importantes, e já começa com o conceito de dado pessoal. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil a sua leitura, ó. Então, dado pessoal, o que é? É a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. O dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Ainda, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. 3. Dado anonimizado. Dado relativo a titular que não possa ser identificado considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Aí você tem banco de dados, o titular é a pessoa que se referem àqueles dados, né? Item 6, o controlador é a pessoa... O controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referente aos tratamentos de dados pessoais. Beleza? O operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o operador atua em nome do controlador, enquanto que o controlador, a ele compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, aqui, nessa questão, a gente já identificou que o advogado, nesse contexto, considerando que ele é o responsável pelas principais decisões relacionadas ao tratamento de dados, ele é o controlador, tá? Então aqui uma questão conceitual, uma questão tecnicamente simples, que não exige um aprofundamento teórico, como será a maioria das questões, tá? Na sua prova, as questões devem vir nesse mesmo nível, tá? Pedindo uma parte conceitual, exigindo especificamente o conhecimento da lei. Tamo junto? Beleza? Vamos adiante aqui. Manter a tela aberta para a gente fazer a leitura e depois eu faço o fechamento. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e alguns princípios. O princípio que garante aos titulares exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento, bom, essa parte principiológica, ela está aqui tratada no artigo 6º. Então, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. Então, aqui a questão quer saber o princípio que garante aos titulares exatidão, clareza e relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade para o tratamento Vamos ver aqui. A gente precisa organizar esse texto que estabelece aqui situações em que precisamos de exatidão, clareza e relevância. Vamos identificar se isso está previsto aqui. Vamos verificar exatidão, clareza e relevância. Tá aqui, ó, qualidade de dados. Deve-se observar
a boa-fé e a qualidade de dados, que compreende a garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Então, é a qualidade de dados, alternativa D. Perfeito? Não está resolvendo aqui, mas esse é o gabarito mesmo, tá bom? Tranquilo, beleza. Vamos para mais uma aqui. Questão de número 5, ó, errei na resolução. Mas bora lá. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado em algumas hipóteses. Vamos lá, assinale a opção que contém alguma dessas hipóteses. Então aqui, as disposições a gente vai encontrar no artigo 7º, ó, que fala dos requisitos para tratamento de dados pessoais. Então, o artigo 7º fala, ó, é sempre uma puta de uma divisão aqui entre os artigos. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: mediante o fornecimento seu titular, cumprimento de obrigação pela administração pública para tratamento e uso compartilhado, realização de estudos por órgãos competentes, necessário para a execução de contrato, exercício regular de direito em processo judicial, administrativo e arbitral, proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros, tutela da saúde exclusivamente em procedimento realizado por profissionais da saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária, quando necessários para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, e o inciso 10 fala para a proteção de crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Então, pode ser feito o tratamento de dados, né? Essa proteção aos dados do titular para fins de proteção do crédito. Então, a gente já vem aqui para essa questão que a gente chama de número 5 e o gabarito dela é a alternativa A. Beleza? Vou tentar aqui dar mais um refresh, uma atualização para ver se vai. Se não der também, não tem problema, ó, tá patinando pra caramba, vamos deixar assim mesmo. Mas essa questão aqui de número 5, a alternativa a ser marcada é a alternativa A, e a resposta está lá no artigo 7º, inciso 10 da Lei 13.709, perfeito? Ó, essa lei aqui não é aquela lei mais prazerosa, a gente precisa ser honesto, né? Então essa lei não é aquela mais prazerosa de ser estudada, é aquela lei que você precisa ter em mente o seu texto, porque como ela ainda não tem todo o seu enraizamento necessário dentro da nossa sociedade, é importante conhecer pelo menos os termos legais, conhecer a literalidade da lei, porque a experiência nos mostra que as questões têm trabalhado nesse sentido. Ainda não se tem evoluído para uma questão mais jurisprudencial, para uma questão mais doutrinária aprofundada, isso ainda não aconteceu. É lógico que, com o passar do tempo, a tendência é que as questões elas tenham essa alteração no seu formato, mas, por hora, permanecem as questões com texto de lei. Por isso que eu estou fazendo questão aqui de resolver a questão e, ao invés da gente trabalhar o que a doutrina sugere, para este aspecto aqui, considero importante por hora a gente trabalhar com o enunciado legislativo. Perfeito? Então vamos lá. Vamos para mais uma aqui. Eu vou deixar essa tela para que a gente possa fazer a leitura da próxima questão. A LGPD visa proteger os dados pessoais e, principalmente, dados considerados sensíveis. O uso compartilhado de dados está previsto nessa lei, e a recomendação é que, sempre que possível, sejam utilizados meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Esse processo de perda de associação é definido como, a gente volta aqui para o artigo 5º e a resposta vai estar lá no inciso 11, artigo 3º, artigo 5º, olha o inciso 11.
anonimização, a utilização de meios técnicos razoáveis disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Então aqui a gente vai marcar a anonimização de dados. Aqui é aquele momento em que vai se evitar a propagação de todos os dados sensíveis da pessoa. E a gente já vê na prática isso acontecendo. Por quê? Antigamente, não vou dizer antigamente, senão parece que faz muito tempo, mas há algum tempo atrás era muito comum você entrar, por exemplo, lá no site do Jus Brasil para consulta de jurisprudência e você ter lá o número do processo, os dados pessoais da pessoa, informações pessoais. Só que isso caiu por terra. Hoje você vai procurar uma jurisprudência neste mesmo site, consta lá, se você não for o interessado, o número do processo já deixou de aparecer, os dados pessoais, a nomenclatura já não mais aparecem. Por quê? Ainda que o processo seja público, mas quando você dizima, quando você espalha todo esse conteúdo na internet, acaba facilitando com que eventuais captadores, golpistas, que tenham acesso a essas informações e possam explorar essas informações pessoais de maneiras fraudulentas. Então, o objetivo é evitar esse espalhamento dos dados. Perfeito? Aí até tem algumas questões aí. Recentemente divulgou-se aí uma informação de que o Facebook pagaria R$5.000 para quem fosse usuário das contas nos anos 2018 e 2019 por conta de um vazamento de dados, né? Aí houve uma ação coletiva. Tem gente que está entrando, tá? Eu, sinceramente, não fui atrás disso aí, não. Deixa para lá. Não tive prejuízo considerável. Mas vamos lá, né? Numa dessa, se der certo, nós vamos buscar 5 conto aí. Já dá para dar uma ajudada aí nas despesas, dá para dar uma viajada, dá para comprar um curso bom, dá para fazer um trem aí, beleza? Vamos adiante aqui então. Próxima. Questão 7. De acordo com os preceitos contidos na LGPD, associe os princípios apresentados na coluna à esquerda com a conceituação da coluna à direita. Então aqui, basicamente, a gente precisa lembrar dos conceitos previstos no artigo 6º. Então aqui é tudo que está no artigo 6º. O que a gente vai associar aqui? O primeiro, garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Isso aqui a gente já viu antes que é a qualidade de dados, tá? Então o primeiro já é 4. A gente já vai matar aqui a A, a B e a D. Agora ficou a dúvida, né? Vamos lá. Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essa finalidade. Com essas finalidades. Isso aqui só pode ser a finalidade. Então aqui, ó, 412 é a nossa sequência correta. Agora voltou meu site aqui e a gente já pode dar o gabarito certo, tá? Então 412, a alternativa a ser marcada é a alternativa E. E você vai encontrar a resposta lá no artigo 6º, beleza? Aqui uma questão quadrix, né? Uma quadrix que leva um padrão CESP por representar essas questões padrão certo e errado. Vamos lá, só 50% aqui, olha só. A respeito da proteção de dados e com base na legislação de regência, julgue o item a seguir. A autoridade nacional realizará a definição do conteúdo de cláusulas padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas referentes a determinada transferência, a normas corporativas globais ou selos, a certificados e códigos de conduta. Olha só, essa questão aqui destoa um pouco desse artigo 5º, 6º, 7º, a resposta dela vai estar lá no artigo 35.
Aí veja só, a definição do conteúdo de cláusulas padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta, que se refere ao inciso 2 do caput do artigo 33, será realizado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então essa questão aqui está correta, tá? Uma questão desse ano, 2023. Tranquilo? A questão está certa. Não apareceu a resposta aqui que você respondeu corretamente essa questão, mas ela está corretíssima. Show de bola? Vamos adiante. Questão 9. A respeito da proteção de dados, julga o bagulho aí. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular acerca da ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. No entanto, não cabe à autoridade nacional fazer juízo de gravidade do incidente. Ela deve tão somente determinar as medidas para mitigá-lo. Vamos lá. Isso aqui está mais para frente na lei. Vai aparecer aqui no 48. Ó. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou danos relevantes aos titulares. Então a primeira parte da assertiva está errada. Mas aí aqui, ó, o parágrafo 2º vai falar: a autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário, para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências, como ampla divulgação do fato e medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Aí ele fala que a autoridade nacional não cabe a ela fazer juízo de gravidade do incidente. Ela deve tão somente determinar as medidas para mitigá-lo. Parágrafo 2º fala que ela verificará a gravidade do incidente. Aqui está falando que não cabe à autoridade fazer a gravidade, analisar, fazer um juízo da gravidade do incidente. Então, isso aqui está errado, tá? Embora a primeira parte esteja correta, a segunda parte está errada porque não bate lá com o artigo 48, parágrafo 2º. Perfeito, perfeito. Tamo junto, vamos lá. 10. No contexto da LGPD, o operador é entendido. Opa, que volta lá para o começo, artigo 5º, a parte de conceituação. Falei para você que era importante. Então, o operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento em nome do controlador. Então, o operador é um subordinado. Então, olha só, é a pessoa natural a quem se refere os dados do objeto de tratamento? Não. Esse aqui é o titular, né? É a pessoa indicada para atuar como canal de comunicação? Também não. É a pessoa natural de direito público ou privado a quem competem as tomadas de decisões referentes ao tratamento? Não. Tomada de decisões é o controlador. Aqui nós queremos saber o operador. O operador é o subordinado do controlador. Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Fechou. A alternativa D aqui é a nossa alternativa a ser assinalada, beleza? Então, bora lá. Deixa eu botar aqui na tela toda para vocês enxergarem. Então, questão que eu chamei de questão de número 10 aqui, alternativa D de dado. 11. Para fins da LGPD, supondo o vínculo do dado a uma pessoa natural, não é considerado como dado pessoal sensível. Vem aqui para o artigo 5º e olha o inciso 2. Dado pessoal sensível é dado sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico,
quando vinculado a uma pessoa natural. Então, olha só, convicção religiosa, opinião política, filiação à organização de caráter filosófico e dado referente à saúde, trata-se de dado sensível. O que não é considerado um dado sensível aqui, por não estar previsto no conceito apresentado no artigo 5º, inciso 2, é o nome completo. Então, a alternativa A e a resposta ela pode ser encontrada por uma exclusão da análise do artigo 5º, inciso 2, porque lá não consta o nome completo como dado pessoal sensível. Perfeito? Tamo junto? É nóis, vamos para frente aqui, 12. Errei também. Tá tudo bem, a hora de errar é agora. Um parente seu é contratado por uma empresa para trabalhar com a LGPD. Ele vai atuar como canal de comunicação entre a empresa, as pessoas donas dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados. Qual é o cargo que ele vai exercer? Bom, então a gente já sabe que ele não é o controlador, porque ele não vai tomar decisões, ele não é o operador, porque ele não vai respeitar, ele não vai fazer o tratamento em nome do controlador. Ele também não é o titular, tendo em vista que ele não é o detentor, o proprietário daqueles dados. Ele vai ser aqui o encarregado, tá? Ó, se a gente colocar aqui, ó, cadê o encarregado? A encarregado. Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação. Então, canal de comunicação é o encarregado. E os agentes de tratamento aqui, aí ele fala em analista de dados. Analista de dados nem tem aqui, tá? Nós nem temos a classificação do analista de dados. A gente tem os agentes de tratamento, que são o controlador e o operador. Mas aqui, o encarregado, que ele vai fazer essa comunicação entre a empresa e os donos dos dados com a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a alternativa a ser marcada aqui é a alternativa D. Show? Questão 13. Abertura para fazer a leitura, depois eu... essa 13 aqui, pelo amor de Deus, né? Essa 13 não precisa ir muito longe para a gente acertar. Você decide se matricular numa academia e preenche um cadastro informando seu nome completo, CPF, conta bancária e endereço. Selecione a alternativa que mostra a lei que a sua academia deve seguir para proteger os dados que você acabou de preencher. Essa lei aqui, ó, Lei 13.709 de 2018. Vem para o conceito aqui que está no artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, a lei que essa academia, que essa empresa deve seguir é a Lei Geral de Proteção de Dados. A alternativa a ser marcada é a letra E. Show de bola, beleza, beleza, beleza. Vamos avançando aqui para 14. Mais uma questão, modelo CESP, olha só. Só que é da Quadrix. As operadoras de plano privado de assistência à saúde podem se utilizar de dados pessoais para a seleção de riscos em qualquer modalidade, tanto para contratação quanto para exclusão de beneficiários. Veja só, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que uma empresa operadora de saúde, ela receba um pedido de convênio lá para um filho de uma pessoa que já é conveniada. Então, recebeu um novo pedido de plano para adesão ao plano de saúde ali por uma pessoa menor de idade. Só que daí o plano de saúde vai lá e fala, bom, deixa eu ver aqui como é que tá, se dá para a gente filiar esse novo pretendente. Vai lá e confere o cadastro do pai. E analisa e fala, porra,
mas o pai usa muito o plano de saúde. Não é conveniente para a gente manter essa criança também dentro do nosso convênio, porque vai usar para caramba também e não é viável economicamente, porque o plano de saúde, o que é interessante, é o filhado que paga, que contribui mensalmente ali, mas não usa, é evidente. É melhor você receber para fazer um serviço rápido do que você receber o mesmo valor por um serviço que vai durar um tempo indeterminado. Então, isso é matemática simples, é otimização de receita. Então, veja só, aqui a gente precisa fazer uma análise do artigo 11, parágrafo 5º, que diz o seguinte aqui, o parágrafo 5º, ó. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Então, quando a questão aqui estabelece que elas podem se utilizar desse tratamento de dados para seleção de riscos, isso aqui está errado, tá? Porque não pode em absoluto, tá? Esse tratamento de dados para essa finalidade, para seleção e análise de riscos, não é permitido, não. Tranquilo, beleza? Vamos lá, então, para a gente resolver mais duas questões aqui e caminhar para o arremate, né? Porque é modo sextou, né, meu filho? Hoje é hora de finalizar a LGPD, dia de maldade. Você já se dedicou aqui, a gente não vai encher linguiça. Vamos resolver as questões necessárias aí para te auxiliar, para você ter uma preparação mais completa, eventualmente para facilitar a sua assimilação com a questão. E vamos lá. Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Esse aqui é o controlador, está lá no artigo 5º, inciso 6. A gente já resolveu algumas questões nesse sentido. Então você vê que não é balela quando eu falo que, por mais que você tenha uma legislação densa, é possível, com artimanhas, com maturidade, você conseguir resolver a questão. E por isso que eu falo também que se você não tem tempo hábil para se dedicar à exaustão, à leitura do texto de lei, à resolução de questões, ela faz isso indiretamente. Por quê? Aqui você já identificou quem é o controlador responsável pela tomada de decisões no tratamento de dados, o operador. Quem obedece o controlador. Tranquilo? O encarregado, quem faz a ponte com as empresas e a agência e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Beleza? Então aqui é o controlador, nessa questão de número 15, você vai marcar a alternativa C, resposta está lá no artigo 5º. Você já identificou a importância dessa disposição, né? Beleza, então, vamos aqui para a nossa última questão. Olha só, acerca do consentimento para tratamento dos dados, conforme disciplina a lei geral, pode-se corretamente afirmar que é exigível o consentimento para tratamento de todos os dados, inclusive os manifestamente tornados públicos pelo titular? Não, aqui os dados que são tornados públicos pelo titular não têm necessidade de receber o tratamento. Ó. Olha só, o artigo 8º fala que o consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º deverá ser fornecido por escrito ou por qualquer outro meio que represente a vontade do titular. Tipo, você preencher a abinha lá, concordo com a publicidade dos dados e com o tratamento dos meus dados. Parágrafo 1º fala que, caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Tranquilo? Deixa eu só voltar aqui no artigo 7º. O consentimento no tratamento de dados somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: fornecimento de consentimento pelo titular. Beleza? Aí olha só, o parágrafo 4º do artigo 7º fala que é dispensada a exigência do consentimento quando os dados forem tornados públicos pelo próprio titular.
resguardados naturalmente os seus direitos ali de caráter pessoal. Show? B. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, sendo possível a outorga de autorizações genéricas, errado, autorizações específicas. C. Em caso de revogação do consentimento, os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado são ratificados, enquanto não houver requerimento de eliminação. Tá aqui, ó, artigo 8º, parágrafo 5º. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação. Então, aqui, nesta questão, você vai marcar a alternativa C, que é a alternativa correta. Beleza? Beleza, galera. Então, para finalizar esse sextou, né, nesse modo agressivo, nesse modo LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, uma lei que pode aparecer, que possivelmente vai aparecer no seu edital aí, mas fique tranquilo, as questões vão aparecer dessa mesma ou nesta mesma formatação que nós resolvemos, trabalhando com questões pontuais da lei, com uma parte conceitual, a parte ali envolvendo, claro, conceito previsto no artigo 1º, mas principalmente artigo 4º, 5º e 6º, que trazem aí bons conceitos e prováveis conceitos de serem cobrados. Tranquilo? Beleza? Muito obrigado pela audiência, pela moral e pela paciência. Tamo junto sempre. Um bom final de semana a todos, bons estudos e bom descanso. Tamo junto, um grande abraço. Fui!